Muito bem, pessoal. Quem está falando aqui é Zacarias Sucesso. Estou mostrando essa imagem aqui do motor, mas na verdade eu quero que vocês entendam como dominar, né, o veículo, que é o mais importante. Esse motor aqui, o motorizado, né? Você ser uma pessoa motorizada, dominar aí o motor do veículo, que é o mais importante aí, que é o controle do carro. Isso é como se fosse aqui a parte da central do veículo, né? Primeiramente controlando aí o carro, você vai controlar também o carro lá nas partes externas. Então a gente tem que focar, né? Perguntaram para mim o que eu tenho que fazer para perder o medo e passar na prova. Primeiro passo, quero que vocês entendam, vocês têm que dar valor na parte teórica, né? Você aí que passou as 45 horas simplesmente sonhando em dirigir, em pegar a parte prática e não deu valor para a teórica, vai ter dificuldade, muita dificuldade, porque vai somar as duas partes ao mesmo tempo, teórica primeiro e prática depois. Mas não, eu quero aproveitar logo na hora lá, porque o instrutor vai me dizer, vai. E aí 20 aulas para aproveitar a teórica e prática fica muito difícil. Então aproveite bastante a teórica, para quando chegar na prática só praticar. Isso daí o aluno ele já avança. Eu estava dando aula aí ontem e realmente o aluno desenvolveu na primeira aula coisa incrível, porque já tinha a teórica, nunca tinha pego em carro, tinha uma teórica já decorada das marchas, já tinha a teórica decorada dos pedais, do volante, né? Já tinha assistido os vídeos, já tinha corrido atrás, já estava pegando informação ali, pegando do outro. Quando chegou na hora da prática, ficou tudo mais fácil. E na primeira aula aprendeu a reduzir marcha, aprendeu a mudar de marcha. Na primeira aula, só 50 minutos. Então vocês veem a importância de aproveitar bastante logo antes a teórica. Então a primeira dica para vocês é isso. Aproveite bastante a teórica para poder justamente aproveitar o máximo possível da prática, né? Essa daí é um ponto interessante. Para vocês entenderem melhor, quando você chegar na hora da prática, vocês vão ter que entender a parte interna primeiro do veículo, depois a parte externa. Perceberam? Vocês não têm que ficar preocupados lá fora, na parte externa, na sinalização. Vocês não têm que se preocupar nas linhas contínuas, linha seccionada primeiro. Você tem que pensar primeiro em quê? Na parte interna do veículo. Porque se você controlar o veículo, você vai controlar aonde você deve colocar o veículo. Entendeu? Aí vocês vão pensar na parte externa. Primeiro a parte interna, depois a parte externa. Esse é outro ponto interessante que nós temos que decorar aí. Vamos entender melhor o que eu estou querendo dizer com essa parte interna. A parte interna é a parte dos pedais, que é a parte de baixo, né? Parte do meio ali é as marchas e a parte de cima é o que? Volante. Se você conseguir controlar a parte interna, que primeiramente, em primeiro lugar, é o pedal, depois as marchas e depois o volante, você passar nesse teste, aí você vai focar na parte externa, entendeu? Parte externa. Vamos entender como dominar, né? Como dominar os pedais, já que é isso, né? Só falar, né? Agora vamos ver como é que eu vou dominar esses pedais então, para ter o controle. A base é o freio. Quando falar nos pedais, que é embreagem, freio e acelerador, você pensa no meio é o freio. A base é o freio. Você apertando no freio, sabendo apertar no freio corretamente, você vai aprender a acelerar. Se você apertar demais no freio, vai estancar. Então você vai fazer o que? Acelera primeiro para depois frear bastante. Porque ele é invertido. Quanto mais você acelera, mais você pode apertar no freio e o carro não estanca. Então por isso que existe essa questão da base do
do carro automático, né? O carro automático aí você não tem nem embreagem, fica só acelerando e freando e não estanca. É mais ou menos assim o mecânico também, você esquece embreagem e você vai trabalhando com o quê? Com freio. Então, para eu poder frear bastante, eu preciso acelerar bastante antes. Quanto mais eu acelero, mais eu posso frear e não estanca. Essa é uma base que vai fazer vocês ter o controle dos pedais. Preste bem atenção nisso. Movimentos rápidos que precisa virar à esquerda, virar à direita. Se usar o acelerador primeiro e depois o freio, vocês vão dominar o freio. Então a base é o freio. Quando vocês for parar, você aperta no freio, não muito, né? E acelera de novo, aperta no freio de novo para controlar o freio. Quando chegar realmente para parar, aí você vai ajudar agora com a embreagem. Então a embreagem é para ajudar o quê? O freio. O acelerador é para poder somar com o que também? Com o freio. Entendeu? Eu quero desenvolver. Você vai usar aí com certeza o acelerador, né? Vai desenvolvendo o carro com o acelerador. Mas sempre quando você estiver numa marcha, que seja na segunda, eu quero ficar nesse espaço na segunda, eu quero ficar nesse espaço na terceira. Você vai utilizar acelerador e freio. Isso vai estar ajudando vocês bastante o teu controle e o comando do veículo. Outra coisa interessante, entendeu os pedais? Vamos agora para as marchas. As marchas você percebe que é de acordo com a rotação, né? Você já trabalhou com os pedais, agora vamos trabalhar com as marchas, eu não vou ficar forçando. Se eu desenvolvo a parte de baixo, que é o dos pedais, eu tenho que desenvolver também o quê? As marchas. Se eu acelero, boto a rotação, eu tenho que mudar o que também? As marchas. Vocês estão percebendo que a parte de baixo primeiro, depois vem para a parte do meio? Isso é algo importantíssimo. Se você acelera, você vai desenvolver também na parte de cima aqui. Eu botei a primeira, eu coloco agora a segunda. Se eu acelerei mais, embaixo, vou trabalhar também aqui no meio, botando com a marcha. Terceira, se eu obstruo embaixo, perto no freio, então eu vou obstruir aqui em cima também, que é na parte do meio, que é reduzir marcha. Então a redução, ela depende muito da base, que é a parte dos pedais. Isso é algo importantíssimo. E a questão do volante, para você dominar ele, você tem que abraçar bastante assim o volante, para você sentir ele, e olhar se baseando pelo capô. Quando você fizer a manobra, você sabe que é 2 giros para a direita, para alinhar, só refazer os 2 giros, e 2 giros para a esquerda, entendeu? Mas se você aprender a abraçar o volante, e se aproximar dele, isso na aula, viu? Depois que vocês aprenderem a dominar, sentir o volante se baseando no capô, né? E aí vocês vão se basear pé no freio e volante, acelerador e volante. Vocês vão juntar agora freio e volante, acelerador e volante. Quando você sentir os dois ao mesmo tempo, você vai estar controlando o carro na parte interna. Percebeu isso? Na parte interna. Vamos agora, se você controlou na parte interna, vocês vão agora para a parte externa. Na parte externa, vocês vão se basear nas setas. Quando o examinador falar para vocês, significa que vocês estão ouvindo quando você coloca a seta. Se você estiver vendo um obstáculo lá fora, para mostrar para o examinador que você está vendo, você aperta onde? No freio. Não é falando, estou vendo e não fazer nada. Eu estou vendo e mete o pé no freio, realmente está vendo. Se você perceber que tem um veículo atrás de vocês, você aperta no freio 2 vezes, você está dizendo para o examinador que você está vendo que esse veículo está atrás e que você precisa parar. Estão vendo essa importância? Primeiro na parte interna, agora estamos trabalhando na parte externa. Se você vê uma linha contínua e você sabe controlar os pedais, sabe controlar a marcha, sabe mexer com o volante, você aprendeu tudo isso para quê? Para se posicionar. Então, parte externa, bora focar na parte externa. Primeiro se posicionar para depois o quê? Alinhar. É base. Primeiro se posiciona, depois alinha. Entendeu? E assim vamos trabalhar nos percursos. Direita ou esquerda. Posicionamento primeiro. No caso para a direita, passa reto até na porta do canto e depois faz o giro completo
que é justamente para poder fazer o quê? O alinhamento do veículo na faixa. Sinalização se baseia muito em qual faixa você vai ficar. Se você pegar uma rotatória e vai pegar a faixa da esquerda, você tem que entrar colocando seta para onde? Para a esquerda. Se você vai entrar numa rotatória e vai pegar a faixa da direita, coloca a seta da direita. Vocês perceberam que dentro da rotatória tem duas faixas? Então pensa nisso. Parte externa, e eu tenho que dominar primeiro a parte interna. Então primeiro posicionar, depois alinhar. Antes de para depois vocês alinharem, vocês necessitam fazer o quê? Aquele giro, né? Se for para a esquerda, tem que ser aberto, viu? A questão da baliza faz parte também dos percursos, né? Ida, entrada e saída. Questão do percurso, tem que analisar a ida e a volta, o que vocês vão encontrar, que equivale a uns 12 minutos, varia muito, de 10 a 12, 15, né? Mas o normal aí, até 10 minutos tá bom demais. E assim por diante. É só uma dica, depois eu vou aprofundar mais, né, para o vídeo não se estender muito. Mas aí é para vocês terem uma noção e uma bagagem mental, né? Para vocês conseguirem aí entender que vocês estão pagando aí por uma prestação de serviço e não comprando. Isso é uma coisa importante. Pagando por uma prestação de serviço e não comprando um objeto, comprando uma carteira. Eu estou comprando uma carteira. Quando a gente compra uma carteira, o nosso psicológico começa a exigir. Quando a gente está pagando o serviço, a gente quer receber o serviço para a gente conquistar a carteira. Essa visão que o examinador quer ver. Visão de responsabilidade, de respeito, de querer realmente dirigir com segurança aí no nosso dia a dia. Muito obrigado. Vamos perder esse medo de dirigir. Sucesso. Continue dando like. E depois tem mais informação para vocês.